Os impactos das pandemias no mundo globalizado. Introdução. As epidemias ganham contornos pandêmicos em razão dos laços estreitos advindos do processo de globalização, e essa situação impacta negativamente em todo o globo, tendo em vista os efeitos em cadeia. Aliada a essa questão, surgem panoramas complexos dos quais se destacam os abalos de ordem social. Em consequência dessa fragilidade, os reflexos na economia tornam-se evidentes. Argumento 1. Abalos de ordem social. Consequência desses abalos de ordem social: fragilidade de ordem econômica. Desenvolvimento. Atinente ao contexto de pandemia, as estruturas sociais globais se modificam. Diante do histórico de gripes e pestes que devastaram civilizações, alguns continentes, como o europeu, revivem épocas passadas. Assim, a forma como esses povos enfrentaram os períodos adversos, em outrora, ressurgem e impactam nas estruturas sociais pelo mundo em que os indivíduos, antes livres para ir e vir, são limitados pelo avanço do vírus. Entre a dicotomia se a vida imita a arte ou se a arte imita a vida, o filme Contágio evidencia a dissipação viral de uma personagem após viagem a negócio a outro país. Conforme enredo, é possível encontrar semelhanças com o Covid-19. Logo, os alicerces sociais, quando enfraquecidos, colaboram para tornar o indivíduo menos ativo, e isso reflete em outras abordagens. Em decorrência desse cenário, muitos países sofrem com as recessões econômicas, pois uma população improdutiva interfere fortemente nesse quesito. O mundo, cujo formato é da oferta e da procura, sofre com a estagnação, visto o menor consumo das famílias em face da diminuição da renda. Ante esse fato, surge a relação de causa e de consequência, sendo o desemprego o protagonista nessa trama real. Segundo a história, a gripe espanhola em 1918 já revelava os danos na economia mundial nos setores de serviço e de entretenimento, e essa questão tende a se propagar nos dias atuais com mais intensidade frente à globalização. Dessa maneira, a imersão de um território no contexto global está diretamente relacionada ao nível de saúde populacional. O segundo parágrafo e o terceiro parágrafo são o desenvolvimento. Para que você possa recorrer à estrutura de desenvolvimento de ideia central, análise, repertório e conclusão do parágrafo, eu vou deixar o link aqui para que você reveja essa aula. Agora, a conclusão. Diante dos argumentos, sob o aspecto de integração entre os países, compreende-se que o problema de uma nação passa a ser de todas as outras. Nesse sentido, é importante o trabalho conjunto da população, no cumprimento da quarentena, por meio do isolamento social, o qual se torna imprescindível para não sobrecarregar o sistema de saúde, e do Estado, com os subsídios sociais para a população, que podem acontecer pela desoneração fiscal e auxílios financeiros temporários, medidas relevantes para a estabilidade econômica do país. Essas ações são fundamentais para que a rotina seja retomada. Com base na efetivação dessa proposta, os efeitos da pandemia certamente serão mitigados, mesmo a doses homeopáticas. Aqui também segue o link desta aula de conclusão, em que são necessárias paráfrase, proposta e fecho.